Bom dia, pessoal. Muitíssimo bom dia. Bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal, Deus e Jardim, Nova Humanidade. Iniciando mais uma meditação aqui, né? Mais um dia da nossa semana de meditação. Hoje, quarta-feira, aqui teremos a canalização do Eu Superior. E eu gostaria de saber aqui que quantos de vocês já realizaram essa prática e quantos não realizaram. Ou só dizer sim, já realizei ou não realizei. Muitíssimo bom dia, pessoal. Vamos chegando aí. Que tenhamos aqui uma quarta-feira muito bonita, já começando de uma maneira bem profunda. Quero trazer, como sempre, nuances sobre esse exercício. Cada vez que a gente faz, tem um aspecto distinto, né? A gente pode sempre elaborar muitas possibilidades com as técnicas do Muay-Thai e, inclusive, também quero fazer aqui um comparativo entre o que a gente já tem no próprio manual e o que a gente já tem realizado, né? Entre o que a gente tem no manual e o que a gente tem realizado comumente e qual a importância dessa técnica. Eu acho essa técnica essencial para a gente entender aspectos, para a gente poder reconhecer, né? Se a gente for analisar pelo ponto de vista espiritual, é muito importante reconhecer níveis de consciência ou níveis de espiritualidade. A maioria dos grupos que se dizem espiritualistas não entendem isso e acham que qualquer coisa que não tenha corpo físico já é espiritual, já tá bom e vamos aceitar e vamos nos enrolar com isso aí. E aí, pessoal, gera uma série de problemas, né? Uma série de problemas sérios, né? Bem sérios, que é justamente o enrosco nesses níveis e dimensões, especialmente os níveis astral e esses níveis que até acima disso aí, né? Níveis até bem profundos, mas esse é um aspecto da percepção e da sensibilidade. Então, ser sensível a energias, a seres, não é simplesmente estar aberto a qualquer coisa. Muito pelo contrário, é saber discernir quais são essas coisas que estão em nível energia ou espiritual, né? em níveis sutis, que são, de fato, evoluídas ou não. Porque uma das coisas mais interessantes que existem é as pessoas atenderem o celular e serem enganadas por vozes que estão do outro lado. Agora, se do celular já são enganadas, imagina vozes que estão também do outro lado, né, que não é o celular, é o que chamam a maioria em intuição, e que muitas vezes lá do outro lado é igualzinho a ligação do celular, né? É uma coisinha ali que está vindo, soprando algo que não tem nada a ver com o que eu preciso de fato, ou dizendo, tô ligando aqui do banco porque, né, tem uma carta de crédito aqui para ti, aí clica ali, aceita e cai lá a dívida. Da mesma maneira, na parte espiritual, a pessoa atende a ligação espiritual e diz que é um ser de um nível X que quer passar uma mensagem e aí dá um enrosco total, né? Isso porque falta de discernimento, falta de reconhecer níveis sutis, níveis de consciência, reinos, tá? Então, a importância da canalização do Eu Superior é trazer verdades e trazer também um nível de entendimento tal que não me permita ser enrolado, enroscado ou enganado por seres, energias e tal, e especialmente por aquilo que a gente pensa que está trazendo desde o nosso centro. Porque a primeira coisa que a gente precisa reconhecer quando tem o autoconhecimento e quando tem esse tipo de exercício aqui, são as coisas que brotam realmente de nosso ser e aquelas que são, digamos assim, por exemplo, eu posso ter um vício, um mau hábito, e ele tem uma argumentação tão grande que quando eu faço esse tipo de exercício ou quando eu faço meditação, ele diz que eu estou certo fazendo aquilo ali, né? Então, aí como é que faz? Então eu minto para mim mesmo? Muitas vezes sim.
E aí o autoconhecimento é justamente entender o que é necessidade real, o que é mentira própria de nós mesmos, em que nível isso está. Então, um exercício simples como esse aqui, como que ele pode nos trazer esses níveis de certezas? Bom, porque aí quando a gente escreve, a gente sabe quem mandou essa carta para nós, né? Escreveu, quem mandou essa palavra, quem mandou essa sensação. A gente vai reconhecendo gradativamente uma coisa que veio do nível físico, né? Porque expressa uma dor, uma sensação, um aspecto, não estou gostando de tal coisa em mim, né? Então, isso é nível físico, depois aí, mas por quê? Bom, porque tem um emocional, aí eu posso reconhecer as minhas dores, aí dores emocionais, as sensações que eu também tenho no campo emocional, as relações, e vai depois para o mental, e depois vamos chegar em nível de alma, de mônada, né, que a gente chama eu superior a partir de alma. E o superior, na verdade, é sempre um núcleo de consciência que está acima daquilo que eu estou focado, polarizado no momento, né? Então, a gente sabe que tem a personalidade, a alma, a mônada, e a gente chama tudo isso aí comumente eu superior. Então, a canalização do eu superior, na verdade, em primeiro momento, é uma canalização de corpos, né? Nossos próprios corpos. E aí, como é que a gente junta com o que eu estava falando no início? Que é o seguinte, a canalização do eu superior, ela me permite que quando eu entendo a frequência, vou chamar frequência assim só para a gente ter uma linguagem aqui, tá? Mas não sei se é exatamente isso, não vou entrar nesse mérito. Mas quando eu escrevo e eu falo algo de mim mesmo, quando eu permito que algo brote de mim mesmo, eu vou reconhecendo camadas e níveis, eu vou reconhecendo por sensações em mim mesmo. Então aí eu vou reconhecendo gradativamente, hoje eu escrevi, né? Saber se é verdade, é isso aí. Eu vou reconhecendo níveis, né? Então, aquilo ali eu escrevi quando eu estava preocupado com tal coisa, era uma coisa física. Eu vou reconhecendo e eu vou reconhecendo quando alguém me fala também, assim, níveis desse nível, né? E aí eu vou reconhecendo também até mesmo as literaturas, os vídeos, tudo que eu entro em contato, eu consigo perceber em que camada aquilo ali estava. Então, por exemplo, na espiritualidade é muito comum as pessoas escreverem algo ou coisas que pareçam muito profundas. E aí a gente, com esse nível de reconhecimento, a gente consegue entender. Não, na verdade, aquela pessoa estava escrevendo nesse nível que eu reconheço quando eu escrevi também, né? Era só emocional, era mental, não tem nada de espiritual, né? Então a gente precisa ir reconhecendo e sabendo. A gente assim, mas se eu não resolver essas coisas da personalidade, desses níveis mais densos, como é que eu vou saber o superior? Vai saber, porque tem aberturas, né? Tem momentos de abertura que a gente reconhece da onde veio aquilo. E então esse exercício é extremamente importante para a gente ir se abrindo de fato. Tá aí, onde é que liga isso com o que eu estava falando no início? Porque ir reconhecendo esse tipo de relação entre o que é de um nível e de outro, depois a literatura, eu vou saber se as energias são de fato energias ou são coisas minhas. Eu vou saber, né? Aí o pessoal entra lá no outro lado, aí no campo do espiritual, vai saber se é um mestre ascenso ou a pessoa que simplesmente desencarnou está enganando ela, né? Que nem eu estava falando do telemarketing aqui, ou das pessoas que ligam para dar golpe, né? Entendeu? Então essa é a relação que eu queria fazer aqui. Então, do meu ponto de vista, é obviamente um dos exercícios, né? É algo que eu gosto muito, mas é um dos exercícios que nos permitem isso. É óbvio que o que a gente tem no Moentian? Bom, quando começa a usar a energia, eu gosto muito de uma coisa. Uma vez uma pessoa perguntou como que era essa sensibilidade, né? Bom, a ideia da abertura da energia é nos trazer a sensibilidade para algo que está fora dos nossos sentidos. Isso é uma coisa que a gente precisa ter bem claro, às vezes, porque todo mundo sente, mas às vezes não consegue fazer essa relação. Então, quando a gente faz a abertura da energia, a gente já tem uma sensibilidade um pouco diferente, né? O que tem? A gente vai perceber a energia, vai perceber calor, aquecimento. Depois a gente tem acréscimos disso, a gente pode enviar essa energia para outra pessoa, pode depositar para outra pessoa, a pessoa pode sentir, a gente pode sentir resultados. Isso é uma percepção extrasensorial. Isso é algo que está acima dos nossos sentidos comuns.
E depois, quando a gente ainda envia outra pessoa que está muito distante e a gente ainda tem a possibilidade de ver resultados, o que a gente está fazendo aí? Bom, então, o nosso campo de abertura, de influência, né, foi muito além das pontas dos dedos, né? Foi muito além do nosso campo de visão quando a gente também percebe algo ou vê algo de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, por exemplo. Então, isso é uma abertura tremenda e também é um exercício de sensibilização. Mas aí a gente tem que pegar todas essas coisas, o que é do outro, o que eu estou sentindo do outro, o que eu estou absorvendo do outro, ou o que eu estou simplesmente entendendo que é do outro ou não, né? É um exercício gradativo de sensibilização, de conhecimento da relação de um com o outro. E essa canalização do eu superior precisa entrar dentro disso, para a gente poder reconhecer também os níveis, as pessoas que nos falam, se elas estão dizendo algo que é verdadeiro ou não, de onde vem aquilo, né? Muito mais do que entender sinais, seja lá do que for aí que as pessoas falam comumente, né? Como linguagem de corporal e tal, existe essa linguagem da sensibilidade, que é preciso que a gente assuma, viva e consiga discernir, essa é a palavra, para a gente poder, de fato, dizer que é alguém que entende de espiritualidade e aí a gente vai conseguir interagir melhor e também escolher aquilo que a gente quer, não simplesmente engolir tudo que nos venha, né? Então, a canalização do eu superior tem todas essas nuances que a gente está falando aqui e talvez até muito mais, porque é um ensinamento, como eu disse, né, de um discernimento das coisas que vêm de nós, daquelas necessidades que são da personalidade, a gente confunde com intuição. Eu tenho até um vídeo aqui que fala disso, fala assim que, né, intuição pode enganar. É um vídeo assim que tem, acho que até tá eu anotei aqui, live 273, não tenho certeza se é, mas é um momento importante ali, né? A intuição pode enganar? Será que pode, né? Então, pode sim. Né? Vamos lá assistir esse vídeo depois. Nós fizemos já algumas vezes esse exercício aqui da canalização do eu superior, nesse sentido do coletar uma informação. É muito importante, sim, a gente falar sobre a técnica que a gente vai fazer aqui. Sempre nós iniciamos com o exercício básico para meditação, quando é conduzido aqui por mim. Né? Quando a gente está aqui ao vivo, a gente inicia com o exercício básico para meditação. Esse do relaxamento, da contagem, das partes do corpo, para que a gente possa fazer o quê? Né? Entrar no estado intermediário, entrar num estado alterado de consciência e ali permitir que algumas partes de nós possam se manifestar. O que está no momento sendo o foco. Tá? Então essa é a ideia principal. Então eu vou pedir para vocês aqui agora, antes de nós iniciarmos, antes de eu falar um pouquinho mais sobre o exercício, que vocês já tenham à mão, né, no mínimo, no mínimo uma caneta, um lápis, um papel, ou então que tenham, sei lá, um celular aí, alguma coisa que vocês possam escrever. A ideia é escrever uma escrita automática. Então, falando sobre escrita automática, é muito interessante que também, né, quando a gente fala canalização do superior, e isso às vezes chama a atenção para um outro aspecto, vamos pensar que estão canalizando seres. Né? Primeiro a gente tem que saber que nível de ser nosso está falando conosco, para depois fazer esse discernimento. E como eu disse, esse outro nível do não físico, né, permite que sejamos muito enganados quando a gente não tem discernimento sobre partes do nosso ser. Não identifica essas diferenças entre níveis, né? Níveis mesmo, e como isso nos afeta. Então eu pediria que vocês peguem uma caneta, um papel, nós vamos fazer uma escrita. Essa escrita automática que eu estava falando, ela é muito comum em práticas quando as pessoas não querem assinar o próprio nome e elas assinam com nomes estranhos, né? Ou nomes diferentes, ou de seres extraterrestres, ou de mestres, né? Porque o que acontece? Dentro do nosso ponto de vista aqui, nós podemos acessar qualquer dimensão, da mais baixa até a mais elevada possível, porque todas essas estão, de alguma maneira, disponíveis para nós. Isso é uma verdade aceita aqui e uma verdade que é corroborada por a maioria dos que já conseguiram discernir isso. Então,
Sim, algumas vezes podemos sim estar em contato direto com algum ser, alguma hierarquia, que seja o momento de uma iniciação interna que estejamos fazendo ou de um processo que estejamos vivendo, tudo bem, mas nunca antes de fazermos esse exercício de reconhecimento real das partes do nosso ser que falam antes de que outros nos falem. Porque é muito comum também confundir uma coisa que eu gosto muito de falar, falo sempre, e não digam que eu estou repetindo, porque eu vou continuar repetindo, que é a linguagem da meditação. Tem um vídeo até que eu gosto muito, esse vídeo, a linguagem da meditação. Então as pessoas confundem muito aquilo que vem dessa linguagem da meditação pura, que é uma mensagem interna como uma conversa, assim, alguém conversou comigo, tinha um ser... Não, pessoal, muitas vezes, a maioria das vezes, é uma parte interna nossa que conseguiu se comunicar, né? Nem comunicar, vamos dizer que seja a parte interna, ou até mesmo o superior, não importa aqui, mas importa que aquela comunicação, ela se deu porque entramos em um nível profundo de consciência, e a linguagem desse nível profundo de consciência é diferente da que nós usamos aqui no nosso campo racional, no campo lógico. Ela é distinta, ela é abstrata. E como ela vem de um outro nível, ela precisa ser, digamos assim, codificada, né? Decodificada, interpretada. E quando ela vai sendo interpretada, a maioria das vezes, ou tem uma sensação, ou vem uma palavra, ou como se fosse uma grande vivência que a gente absorve, mas não entendeu de fato o que é. Aí às vezes a gente até diz assim, eu sei que aconteceu alguma coisa, vivi lá alguma coisa, pode ter levado 10 segundos, pareceu horas lá dentro daquele mundo, né, interno, mas às vezes a gente não tem a capacidade de transmitir aquela mensagem ou aquela vivência. Por quê? Porque justamente é diferente o nível da meditação profunda, que nos traz vivências e nos faz transcender aspectos, né? Sublimar ou transcender aspectos, daquilo que é o usual. Então, é muito comum as pessoas confundirem essa comunicação interna, vamos chamar assim, com comunicação externa interna, né? Ou seja, comunicação com seres e, enfim, dimensões. Tá? Mas é importante entender que quando isso acontece, é uma coisa tão bonita e tão boa que nos transforma. Por que nos transforma? Porque aquilo que aconteceu ali é uma lição impregnada. E ela vai aparecer na hora que nós precisarmos dela. Então, às vezes, tem alguns conhecimentos, intuições que despertam e a gente nem sabe de onde veio, mas como fruto de meditações profundas. E em relação aqui à canalização do eu superior, muitas vezes a gente vai ter isso. E vai ter isso de uma maneira muito rápida. E às vezes a gente não consegue a palavra correta, mas tem a sensação. Aí a gente coloca a sensação. Isso aqui afetou o meu cardíaco, foi lá no meu umbigo, trouxe uma sensação de aperto, de conforto, de qualquer coisa. A gente anota isso também porque faz parte. Aí o que a gente faz? Bom, faz uma primeira escrita automática nesse estado, né? Transmite aquela ideia para o braço, para o dedo e para a caneta, né? Assim, escreve rápido e depois medita um pouco naquilo ali, deixa, depois terminou, analiso o que quer dizer aquela palavra, aquela frase, né? O que aquilo transmitiu, aí vai fazer uma segunda vez. Então a minha ideia hoje é que o que vocês anotarem aqui, vocês meditem um pouco sobre o que anotarem, mas depois deixem passar umas 3, 4 horas e façam novamente com o sentido de aí sim analisar mais profundamente, meditar sobre aquilo que veio. Aí você diz assim, não veio nada, sempre vem. Então, não veio nada, escreve, não veio nada. Aí, por que não veio nada? O que eu estava tão preocupado no momento que não permitiu que viesse? Não, então o que eu estava sentindo no momento que não permitiu que nada viesse? Porque é impossível não passar pelo menos um pensamento sobre a nossa cabeça no momento. Então, coloca esse pensamento ali. Tá? A escrita automática é como abrir a boca e falar. Tá? Então, só que a gente não vai falar, vai falar por meio da caneta. Eu, atualmente, gosto muito de fazer isso aqui no teclado do computador, porque eu sou muito mais rápido do que escrever, né? E depois, às vezes, eu escrevo
e não entendo nada do que eu escrevi, porque eu tento fazer a escrita mais rápida, né? Aí eu não entendo as palavras, eu tenho que estar traduzindo e voltando lá, porque como estava num estado alterado, né, ou um estado mais profundo, às vezes aquilo ali sai como um flash, sim, né, e depois vai, né? Às vezes a gente tem isso. Então, tanto por isso que eu estou sempre com alguma coisa para anotar, assim, né, porque o que vem nesses níveis, às vezes a gente esquece, né, às vezes a gente esquece. Então, é muito comum eu também estar sempre com algo para escrever. E isso tem que se tornar algo comum também, para a gente ir vendo níveis, o que pode fazer, as soluções que venham relativas a problemas que a gente tem. Isso tudo vai ficando mais facilitado com a meditação, com a prática. E o discernimento da canalização do eu superior é importantíssimo a gente ter em mente sempre. Tá? Bom, falei demais aqui, então peguem, por favor, aí canetinha, papel, lápis, sei lá o que vocês quiserem, ou um computador aí, para quem tiver preparado assim, sentamos confortavelmente. Então a gente vai ter esse momento, né? Uma condução um pouquinho mais rápida do exercício básico para meditação. Aí, ainda, né, quando a gente chegar no estado intermediário, eu vou dizer, peguem. Às vezes sempre se esquece, isso aí. Aí vou falar, quando a gente estiver ali no estado intermediário, eu vou dizer para vocês permanecerem ainda naquele estado, peguem a caneta, então já deixa destampado, né? Se é caneta, já deixa com a tampinha fora, o lápis já preparado, para não ter que estar fazendo muito movimento, né? Deixa bem próximo, assim, que é só o movimento de pegar e escrever. Aí eu vou dar um tempo para vocês escreverem, vocês analisam, não analisa no primeiro momento, né? Só escreve. Vai analisar depois. Aí uns dizem assim, só vem uma palavra, não tem problema, mas escrevam também que sensação essa palavra trouxe, tá? Não fiquem só presos, assim, larguem a mente no sentido de que ela possa trazer informações, palavras, sensações, e coloquem tudo isso no papel. Depois a gente vai, depois que tiverem escrito, a gente pode analisar essa escrita, a gente pode, né, vocês, né, cada um vai analisar, entender ali, vai meditar mais um pouquinho. Aí a gente fica nisso hoje, aqui, terminamos o procedimento aqui, e depois de umas 4 horas vocês vão realizar novamente, mas aí só já tentando analisar o que aquilo ali significava e as sensações que tinha aquilo ali, para começar a reconhecer de que nível veio aquilo. Era físico, era emocional, era de alma, era de mona. Entendeu? Então essa é a ideia. Podemos ir? Podemos iniciar então? Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui uma música. Antes de iniciar, lembremos que hoje é quarta-feira. Hoje, quarta-feira, nós temos a nossa meditação especial do Moen Tian. Pretendo iniciar novamente às 19 horas. Até às 19h30 nós conversamos. 19h25 iniciamos o procedimento, que agora é um pouquinho mais longo. Vamos tentar ir até às 20 horas, com bastante energia, tá? Vamos lá então. Bom, vamos então sentando de uma maneira confortável. Procurem já, como eu disse, né, deixar a canetinha, o lápis pronto, assim, o caderno, o papel também próximo, para não precisar fazer muito movimento na hora que a gente tiver que escrever. Fechem os olhos, procurem deixar a coluna ereta, um estado de consciência receptivo. Os pensamentos agora simplesmente passando, sem que nos detenhamos em nenhum deles em particular, e vamos com uma respiração um pouquinho mais profunda. Essa respiração, nós precisamos que ela seja igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. Então, para isso também, nós vamos inspirar e expirar com o mesmo tempo, né? Para isso a gente coloca uma contagem. Essa contagem
igual na entrada e na saída do ar dos pulmões, equilibrando essa entrada e saída. E nesse momento é só isso, e deixar os pensamentos fluindo sem nos determos em nenhum deles em particular. Nesse momento, nós já vamos direcionar a nossa atenção, a nossa respiração lá para os pés. Vamos mesmo respirar nos pés, vamos sentindo os pés harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre subindo. Vamos agora subindo para o tornozelo, a respiração profunda, contagem lenta, tornozelos relaxando, desbloqueando, harmonizando. E vamos subindo, pernas, desde os tornozelos até os joelhos. Respiração profunda, contagem lenta. Sentimos bem panturrilhas, canelas, até os joelhos. E vamos subindo ainda mais. Agora, joelhos, sentindo bem joelhos, relaxando, desbloqueando, harmonizando. A respiração profunda, suave, serena, subindo para as coxas, pelvis, até os quadris. Respiração profunda, contagem lenta, subindo agora para a região do abdômen, também os órgãos internos da região do abdômen. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax e também nos órgãos internos da região do tórax. Vamos sentindo bem. Tórax harmonizando, relaxando, desbloqueando. Respiração profunda, contagem lenta. E já vamos para as costas, desde a base da coluna, subindo pelo meio das costas até o pescoço. E vamos sentindo bem, as costas alinhando, relaxando, desbloqueando. Respiramos e nos concentramos agora nas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos. Sempre a respiração profunda, sempre a contagem lenta. Respiramos e nos concentramos agora subindo para os antebraços, até os cotovelos, braços, ombros, até a base do pescoço. Vamos sentindo bem os braços harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre a respiração profunda, sempre essa contagem lenta. Respiramos e nos concentramos relaxando o pescoço, tanto a parte da frente como atrás. Sempre a respiração profunda, contagem lenta. Respiramos e nos concentramos agora relaxando a mandíbula, deixamos ela bem solta. Relaxamos e nos concentramos relaxando
Respiramos e nos concentramos relaxando os músculos da boca, lábios, a parte interna da boca, a língua, que pode estar solta ou tocando levemente o palato. Respiramos e nos concentramos relaxando o nariz, os músculos da face, orelhas, ouvidos. Respiramos e nos concentramos relaxando as pálpebras, os olhos, sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão. A testa, o couro cabeludo. Podemos sentir, nesse momento, todo o nosso corpo em harmonia, vibrando como um só órgão, cheio de vitalidade. Nós podemos sentir isso desde os nossos pés, subindo pelos tornozelos, pernas, joelhos, coxas, pelvis, subindo, abdômen, tórax, mãos, braços, pescoço, rosto, até o alto da cabeça. E a respiração sempre profunda, bem suave, bem serena. Vamos visualizar, nesse momento, um pouquinho acima da nossa cabeça, uma pequena esfera de luz, que pode ser branca ou dourada. Essa pequena esfera de luz, ela pulsa com a nossa respiração e vai aumentando o seu tamanho a cada ciclo. Quando expiramos, essa esfera de luz pulsa, aumentando, e sentimos que ela agora envolve toda a nossa cabeça, trazendo-nos uma sensação de conforto, de alegria, de vitalidade. Para nós, essa esfera de luz vai pulsando ainda mais e vamos perceber que agora ela vai envolver todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até os nossos pés, trazendo-nos ainda mais sensações de harmonia, de luz, de proteção, de vitalidade. E para nós isso é como uma verdadeira chuva de luz. Vamos visualizar uma chuva de luz dourada descendo desde o alto da nossa cabeça e se derramando pelo rosto, pelo pescoço, se derramando pelos braços, mãos, uma verdadeira chuva de luz se derramando pelo tórax, pelas costas, pelo abdômen, pelas pernas até os pés. E assim, com essa respiração profunda, com essa visualização dessa chuva de luz, vamos permanecer um minutinho. Mantendo esse estado de consciência, essa respiração serena, bem serena. Pegamos essa nossa caneta, seguramos ela com uma respiração profunda. Inspiramos, sentindo uma energia profunda que vem do alto, vem até o centro do nosso peito, nosso cardíaco, e na expiração
se transmite ou se é enviada para nossa mão, nos dando uma conexão com o centro do nosso ser, aquecendo, e assim vamos, nesse momento, permitir que as palavras que nos venham sejam escritas nesse caderno, nessa folha, sempre mantendo esse estado de consciência, essa conexão, e transmitindo para o papel o que nos venha nesse instante. Analisamos com muita atenção, mas essa atenção focada de dentro, o que nos veio, as sensações, palavras, frases. Uma boa técnica é, se são várias palavras, nós lemos cada palavra, inspiramos sentindo o que ela nos diz, e depois a frase inteira, inspiramos e sentimos o que ela nos diz, e assim essa análise vai nos trazer algumas sensações e nós vamos também escrever sobre isso.
Lentamente, vamos retornando à nossa consciência habitual, ao nosso ambiente. Para isso, vamos movendo os nossos pés, as mãos, permanecendo ainda alguns instantes tranquilos, receptivos, absorvendo bem essas energias, essas sensações que tivemos aqui. Podemos ainda, assim que finalizarmos, anotar ainda mais sensações, inquietações, né? Muitas vezes surgem frases que nos inquietam e são movidas, né? Ou são respostas a uma necessidade de movimento. E eu vou pedir para vocês que realizem à tarde, né? Já estamos aqui em praticamente 10 horas, à tarde realizem novamente ou à noite, para entenderem o significado disso aqui, irem mais a fundo. E sempre que puderem, realizem também esse exercício. Não necessariamente isso precisa entrar ou fazer todo o exercício de relaxamento, mas quando sintam que entram num estado de consciência alterado, podem já fazer a escrita automática. Pode ser respostas sobre problemas que a gente está vivendo, né? Pode a gente colocar no papel aquilo que esteja necessitando também, e as coisas também se organizam de uma maneira bastante distinta. Por agora, então, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham excelentes resultados. Comentem depois aqui nesse vídeo que vocês se encontraram, né? Não necessariamente o que tenha vindo, mas se conseguiram entender o propósito e sentir algo. Logo mais 19 horas voltamos aqui pelo YouTube. Desejo para todos nós uma excelente quarta-feira e até logo mais então. Tchau. Até mais.